Nós somos movidos pelo amor, somos alimentados pelo amor, somos levantados muitas vezes pelo amor. Então hoje é inevitável eu deixar de falar de amor. E o que eu queria partilhar hoje, e lembrem-se que Deus sempre fala com o pregador primeiro, não é? Sempre ensina, sempre temos que pregar para nós primeiro e depois para a igreja. E eu hoje queria falar como provamos o nosso amor. Como podemos provar o nosso amor? Se Deus é amor, e se eu e tu pertencemos a esse Deus de amor, como é que podemos provar que nós temos parte nesse amor? Que nós temos em nós esse amor de Deus? Como é que os outros veem que o nosso amor é diferente daqueles que não têm Deus? Como provamos o nosso amor aos outros? E eu queria primeiro que tudo começar pelo exemplo de Jesus Cristo. E pelo exemplo, não é, do nosso Deus. Então eu convido a abrir a tua palavra em Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8 diz-nos esta verdade linda. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo prova o seu amor por nós, o seu amor por mim, o seu amor por ti, sendo que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então isto nos diz que Jesus morreu por nós quando ainda éramos fracos. Amém? Que Jesus morreu por nós quando ainda não éramos justos. Quando não havia ainda, se calhar, nada de bom em mim e em ti. Foi nesta condição que Jesus morreu por mim e por ti. Então a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria te dizer hoje, sobre como podemos provar o amor de Deus, é que nós somos chamados a amar mesmo sem condições. Eu e tu somos chamados a amar sem condições. Deus provou o seu amor por nós quando não viu retorno imediato. Ele não viu um retorno imediato desse amor. Deus provou o seu amor por nós quando não havia ainda condições supostamente suficientes para demonstrar amor por nós. E eu quero te perguntar nesta manhã, e quero que tu sondes o teu coração. Estás a viver situações na tua vida que achas que não servem para demonstrar amor? Estás a viver condições que achas que não são suficientes para demonstrar amor? Estás a viver condições no teu ministério que não te agradam e tu achas que não são suficientes para mostrar amor? Estás a viver condições em amizades, no casamento, que tu achas que não são suficientes para tu demonstrares amor? A palavra de Deus nos dá a resposta pelo nosso Mestre, por Jesus Cristo, que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ama, ama, ama. Mesmo quando não há condições. Jesus me amou e te amou quando ainda não havia condições para o fazer. Deus não provou o seu amor por nós porque estávamos a fazer tudo direitinho. Deus não provou o seu amor por ti e por mim porque somos perfeitos. Deus não provou o seu amor por mim e por ti porque passámos num curso de faculdade. Deus não provou o seu amor por ti porque estás numa profissão de topo. Deus provou o seu amor por ti quando ainda não eras justo, quando ainda não eras bom, quando ainda não havia condições para te amar e me amar. Aleluia por isto. Então o primeiro ponto que eu quero trazer à tua mente, quero trazer à tua vida, é que eu e tu fomos chamados a amar mesmo sem condições.
E vamos ver o exemplo do Mestre numa palavra em 1 João 4, muito profunda esta palavra. 1 João 4, versículo 9. 1 João 4, 9 diz-nos o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. E nisto está o amor, não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus é mostrado, Deus é revelado aos outros, por Ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Qualquer que confessar Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Deus permanece nele e Ele em nós. E nós conhecemos, nós quem? Nós, os seus filhos. Nós conhecemos a palavra, nós que já o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor, e quem permanece, tens permanecido em amor? Tens feito decisões baseadas em amor? Tens feito escolhas baseadas em amor? Principalmente no amor a Ele? No versículo 19, diz-nos algo tremendo. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. O segundo ponto onde eu queria chegar hoje é que nós somos chamados a sermos pioneiros em amar. Nós somos chamados a provar o nosso amor na dificuldade, a dar o primeiro passo. Isto é o que o nosso Mestre nos ensinou. Se queremos fazer a diferença como Jesus fez, não ficamos à espera, não deixamos as coisas de molho, não ficamos indiferentes a situações. Se queremos fazer diferença como Jesus fez, damos o primeiro passo. Então Jesus nos fala hoje e nos chama hoje a sermos pioneiros em amar. A palavra de Deus, ela nos dá um mandamento que resume praticamente metade da Bíblia. Amai o próximo. Amém? A outra metade, amar a Deus. E eu estava a pensar nisso. Quantas vezes a Bíblia diz amai o próximo? Quantas vezes a Bíblia exorta para considerarmos o próximo? Quantas vezes nós lemos passagens que nos remetem constantemente para o próximo? E eu estava a pensar para mim, e já tinha comentado isto uma vez, existe um problema que afeta algumas pessoas desde a infância, que é a dislexia. Não tem a ver com falta de inteligência, não tem a ver com falta de maturidade, não tem a ver com atraso, tem a ver com uma diferença no sistema neurológico. E o que é que a dislexia faz? Todos nós sabemos. A criança, ao ler, está a olhar para uma coisa e não lê aquilo, lê outra. E é algo, coitada, não é? Ela está a ler o mesmo que eu e tu, mas para chegar lá, ela na hora lê outra coisa. Por acaso, é normal as crianças de tenra idade, antes de chegarem à pré-primária, passarem ali por uma fasezinha de dislexia, não de leitura, mas verbal. O meu filho Davi dizia, todos os Cs eram Ts. Então não era uma casa, era uma taza.
Eu lembro-me disso muito bem. Então, por que eu estou a falar em dislexia? Porque eu creio que muitos de nós, ainda que crentes, ainda que olhando para a Bíblia e lendo a Bíblia, muitas vezes somos disléxicos. E em vez de lermos amai o próximo, nós lemos julgai o próximo. E demoramos a ler amai o próximo. Levamos tempo, como eu chamaria uma dislexia espiritual. Levamos tempo a ler amai o próximo. E muitas vezes somos pioneiros, não em amar, como Jesus quer que eu seja mais, como Jesus quer que tu sejas mais, mas somos pioneiros em julgar. E eu pergunto para tu responderes a ti mesmo diante de Deus, quem aqui está disposto a ser pioneiro em amar? A seguir o exemplo do Mestre e a dar o primeiro passo nas circunstâncias que está a viver. Terceiro ponto que eu quero partilhar hoje é que nós somos chamados a renunciar por amor. Muitas vezes nós somos provados a mostrar o nosso amor, não pelas escolhas que nós fazemos, mas pelas renúncias que estamos dispostos a fazer. Pelas coisas para as quais estamos dispostos a morrer. Não é? Os casais que o falem. A perfeita unidade de um casal é em Cristo. Ponto final, parágrafo. Mas tem que haver cedências entre os dois. Tem que haver um amor acima de todas as outras coisas. E tem que haver renúncia. Se eu pedisse aos casais que aqui estão que se levantassem, aqueles já que tiveram a renunciar a alguma coisa na sua vida, todos se iriam levantar. E eu queria partilhar com vocês um exemplo de renúncia. Talvez não precisam de abrir, mas talvez alguns versículos eu vou ler em Êxodo. Que é a história de Moisés. A história do bebê Moisés. Uma história impressionante de renúncia por parte da mãe, mas para demonstrar, para provar o seu amor. Êxodo 1. Amados, todos vocês conhecem a história, por isso que eu estava a dizer que se alguns não quisessem abrir, não precisavam. Esta história de Moisés começa quando o faraó decide que o povo de Deus, os hebreus, estavam a crescer em número e em força. Estavam a crescer muito em número e em força e começaram a ficar com medo. Estes qualquer dia ainda se juntam aos nossos inimigos contra nós. E na altura ele chamou as parteiras e disse às parteiras, o vosso recado é este, vocês vão, vocês fazem o parto e enquanto ainda estão a cuidar da mãe, vocês matam os bebés. Mas elas não conseguiram. E o que a palavra de Deus nos diz é que o povo continuou a crescer em número e em força. E o faraó manda chamar as parteiras e diz, vocês não estão a fazer o que eu vos disse para fazer. Também foi uma prova de amor das parteiras. Não obedecer à voz do Egito. E então ele disse, então agora vamos mandar matar todos os homens, todos os meninos que nascerem. Porque senão a gente não consegue controlar isto. Estamos com medo, não é? Quantas vezes por medo, quantas vezes por insegurança nossa, por ideias nossas, agimos por medo e não por amor. E o faraó manda fazer isso. E lá está Moisés, que ainda não era Moisés, ainda não tinha nome. Lá está um bebezinho que a mãe tentou escondê-lo, conseguiu que ele sobrevivesse e ficou com ele em casa dela até aos 3 meses, provavelmente a mamar. E imaginem, a partir dos 3 meses, o choro, o barulho, não é? Tinha que fazer alguma coisa, porque senão, a qualquer momento, quando eles entrassem pela casa adentro, eles iriam matar o bebê.
Então a mãe Joquebede faz algo que me impressionou muito desde que eu era pequenina. Joquebede decide enrolar o bebê, a Bíblia dá os pormenores, no tipo de tecido, forrar o cestinho com o material que lá fala, betume e tudo, e decide pôr o bebê no rio. Eu em criança, eu quase que batia nesta mãe. Eu em criança, esta história era contada muitas vezes, a história de Moisés. E ela sempre me fez confusão. Porque as pessoas contavam a história e eu ficava no meu lugar e dizia assim: mas ninguém vê o que esta mãe fez? Mas ninguém vê que ele pode se afogar? Ninguém vê que um crocodilo pode o comer? Eu ficava assim um bocadinho angustiada. Ela está a largar, ela está a deixá-lo ir, ela não sabe se aquilo vai correr bem. Eu lembro de dizer assim, que toda a gente contava esta história como uma história bonita e eu preocupada que aquela mãe foi pôr o seu filho no rio, vezes sem conta. Eu não entendia o mistério. Mas nós sabemos o fim. E nós sabemos que por estar exatamente naquele rio onde a mãe o pôs e por passar junto de uma das filhas do faraó que o viu, que olhou para ele, o que é que deve ter estado por base da decisão, vou ficar com ele? Amor. Ela sabia que não podia ficar, ela sabia, este deve ser um dos filhos dos hebreus, deve ser, pela lógica, andou a matá-los. Ela olhou e disse, eu vou ficar com ele. E Deus tinha tudo planeado. E a sua irmã Miriam estava ao pé e viu e disse, olha, por acaso eu sei uma mãe que pode até ajudar a cuidar desse bebê aí e dar-lhe leite, não é? E na altura, eu lembro-me que uma vez eu disse, boa, sim, fala, né? Na história, quando me estavam a contar a história, isso, né? Salva, tira-o daí e dá-o à mãe, não é? E Deus é tão bom que ela ficou com ele e ainda disse assim, enquanto ele é muito pequenino, vou precisar de alguém realmente que cuide dele. E Miriam, a irmã, disse, então, eu conheço uma senhora, que é essa senhora, a mãe, e ele foi para a casa da mãe. E Deus é tão bom que Ele faz abundantemente mais do que pensamos. O que é que aquela mãe queria? Que o seu filho fosse salvo, que o seu filho vivesse, tivesse possibilidade de crescer em saúde, em estatura. Mas ela não só conseguiu isso, como ficou a cuidar dele, ela, como recebeu um ordenado. Porque a egípcia decidiu que ia dar um ordenado àquela senhora para ela não lhe faltasse nada, nem a ela, nem ao bebê. E assim, Deus nos dá abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós sabemos o resultado, quem foi Moisés. Até quem não é crente vê os filmes de Moisés e sabe que Moisés libertou, foi o homem que libertou o povo da escravidão e do Egito. Eu estou a falar nesta história de Joquebede, de Moisés, porquê? Porque eu estava a dizer que nós somos chamados para renunciar por amor. E muitas vezes amar implica abrir mão de algo. É duro deixar ir? Eu sempre tive dificuldades em deixar ir. Deixar ir marido para Angola. Eu sempre tive dificuldades em deixar ir. O que estás a ter dificuldades em deixar ir? São os filhos? Não crias espaço, não dás lugar, não dás espaço aos teus filhos? É o marido? É a mulher? É outra coisa? E eu te pergunto, se esta mãe não tivesse deixado ir o seu bebê, como eu tanto sofri quando era pequenina, mas fiquem tranquilos, porque eu cresci e eu entendi claramente que isto era uma prova de amor profundo, que nem todos estão prontos a dar. Se Joquebede não tivesse deixado o seu bebê no rio, se não o tivesse deixado ir, se não tivesse renunciado a continuar com ele nos braços, teria morrido. Ana, eu lembrei-me quando já estava a preparar de Ana,
que prometeu ao Senhor que o Senhor, se lhe desse um filho, ela iria entregá-lo no templo e ele serviria ao Senhor no templo. Vocês estão a imaginar a hora em que chegou o momento de levá-lo para o templo e deixar de ficar com ela. E se Ana não tivesse entregue o seu filho, Samuel, não teríamos o maior profeta daquele tempo. O maior profeta daquele tempo. E se Deus não tivesse deixado ir o seu filho, nós estaríamos aqui. Então a pergunta para nós nesta manhã é: o teu amor está a ser desculpa para aprisionar? Qual é a bênção que tu estás a travar por amor? Camuflando como amor. E o último ponto onde eu quero chegar é que nós somos chamados a amar, não por palavras, mas por obra. 2 Coríntios 8. Podem abrir as vossas Bíblias. 2 Coríntios 8. E 8. Eu acho que se calhar não é 2 Coríntios, deve ser primeiro. Eu vou ler o versículo e já vos digo se encontro. O versículo é: portanto, e Paulo está a falar para os coríntios e diz o seguinte: portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Eu não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência, pelo zelo dos outros, a sinceridade do vosso amor. Está em Coríntios, eu depois tento ver onde está, eu marquei 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8, 7, então não é 8, pus 8, 8, peço desculpa. E fui ler para baixo em vez de ler para cima. Esta parte final chama-nos a atenção para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Paulo está a dizer que se os coríntios mostrassem zelo, sinceridade, interesse pelos outros e pelas suas necessidades, mostrariam também quão genuíno é esse amor que ele estava a falar. Eu sei que vocês abundam em amor, em fé, em ciência, mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. Esta é a medida do amor genuíno. O interesse pelos outros, verdadeiro interesse pelos outros. Esta é a medida certa do amor genuíno que Deus quer para mim e para ti. Não simplesmente um interesse em palavras, mas o interesse é mostrado através de ações. Amém? O interesse que nos faria dar algo que é nosso e ir entregar a alguém que tem uma necessidade, e fazemos isto em amor. A alegria de pegar em algo que é nosso, ou de ir conseguir algo, não para nós, mas para entregar a alguém que está nessa necessidade. Nós somos chamados a ter a mente de Cristo em nós, amém? O caráter de Cristo em nós. E o que é que Jesus fez? Ele humilhou-se, foi até à cruz, e lá em Efésios 3,19 diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então Jesus Cristo nos ama com um amor que excede todo o entendimento. E é este amor, é esta mente que nós fomos chamados a seguir. Nós fomos chamados a amar os outros da mesma maneira. Deus provou o seu amor, não apenas por palavras, senão não estarias aqui, nem eu nem tu. Deus provou o seu amor com atitudes, com atos. E a palavra, este amor genuíno, é um amor que vem daqui do coração.
da intenção de coração. Porque nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos fazer muita coisa que aparentemente pode ser uma coisa boa, por amor. Mas Deus prova a intenção do coração. Só Ele prova a intenção do coração. E da mesma maneira o contrário. Às vezes fazemos coisas boas. E por si só, isso não quer dizer que foi feito com amor genuíno. E muitas outras vezes, se calhar, aos olhos dos outros, fizeste coisas estranhas ou que aparentemente não parecem boas. E Deus viu a intenção do teu coração e te aprovou. Porque Ele vê. E Ele viu a intenção de um genuíno amor. Em Tiago 2, 15 e 16. Tiago 2, 15 e 16. Diz assim: E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Vocês estão a ver este versículo? É a mesma coisa que nós dizemos a um irmão: Irmão, estou a ver que tu não tens o que comer. Irmão, até estou a ver que tu não tens o que vestir. Força aí, irmão. Vai em paz, Deus é contigo. Eu vou orar por ti. A pergunta é a mesma do versículo: que proveito virá disto? Como vai ele ver o amor de Deus se nós não manifestamos o amor de Deus em ações? Não provamos o amor genuíno que eu estava a falar? Que vai o irmão ver? Nós somos os meios através dos quais o Senhor passa a sua bênção aos outros. Crês nisso? Nós somos, eu e tu, usados por Deus. Não somos os únicos. Deus é soberano. Deus, se quiser, pode fazer uma mula, vir a correr com uma cesta básica e entregar. Deus pode fazer todas as coisas. Mas Deus nos fala, nos exorta e nos diz que nós somos os meios pelos quais o Senhor vai passar a sua bênção aos outros. E se nós não temos amor genuíno, mesmo que digamos lindas palavras, elegantes palavras, que proveito virá disso? Eu estou a chegar ao fim, porque eu pensei, a mesma eloquência eu não tenho, o mesmo dom de palavra eu não tenho que o meu marido, então eu vou ganhar no tempo. Vou pregar em menos tempo. Amém, obrigado. É uma brincadeira. 1 João 3,18 diz-nos o seguinte. 1 João 3:18 diz algo que poderia resumir toda esta palavra, este versículo. Meus filhinhos. 1 João 3,18, já mais para o final da Bíblia, diz-nos o seguinte: Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? É o interesse pelo outro, é o zelo pelo outro, é a proteção pelo outro, que mostra o genuíno amor que nós temos. O nosso amor não deve ser só em palavras, não deve ser em palavras nem em língua, mas o que é que a palavra de Deus diz e não eu? Mas por obra e em verdade. O amor é o que o amor faz, como muitos já ouviram. E é este amor que Deus nos chama. É para este tipo de amor que vamos fazer diferença. É agindo assim que vamos fazer diferença em relação a quem não conhece Deus.
E voltando atrás, agora, na palavra, eu estava a olhar para estes 4 pontos e a pensar, se há alguém que também com certeza tem vivido estes pontos, tem experimentado esses pontos ao longo da sua vida, são as mães. Ponto 1, somos chamados a amar, ponto 1, somos chamados a amar mesmo sem condições. Quantas vezes, mães e pais também, mas hoje a minha atenção é para as mamãs, pelo dia que é. Quantas vezes amamos sem condições? Fazemos algo quando a nossa criança, se for preciso, está a refilar, está a chorar, está a bater o pé e está a dizer: tu és má, tu és feia. E nós, não, parece que ele está a falar e nós, olha, o Senhor deve ter tapado os ouvidos. Continuamos a fazer com o mesmo amor, continuamos a cozinhar, continuamos a guardar as meias, continuamos a lavar a roupa, continuamos a guardar brinquedos, continuamos. As mães sabem um pouquinho do que é amar sem ter condições. Ponto 2, somos chamados a ser pioneiros em amar. Ainda antes do bebê estar cá fora, já nós o amamos. E já imaginamos a cara ou como é que vai ser, e já oramos por ele, ainda antes de nascer, não é? E mesmo quando eles não nos dão a resposta certa, nós amamos primeiro, nós fazemos primeiro. 3º ponto, somos chamados a renunciar por amor. O que uma mãe não tem que renunciar por amor. E se multiplicarem isto por 3, né, pá? Multipliquem aí a renúncia. Que 1 é uma coisa, 2 é outra, e 3 é outra história. E o 4º ponto, somos chamados a amar não por palavras, mas por obra. É verdade. E fazemos. E cozinhamos. E lemos uma história. E cantamos. E oramos. E respiramos fundo quando nos respondem mal e explicamos. Não pode ser assim. Porquê que não pode ser assim? Acabámos de ser xingadas. Acabámos de levar um estalo na cara, entre aspas. E estamos, vem cá, eu vou-te explicar. Temos paciência, porque o amor de mãe, todas estas coisas são mais fáceis de ver espelhadas numa mãe, porque o amor de mãe é genuíno. Mas hoje Deus nos chama a cada um de nós, que aqui está, a amar sem condições, a sermos pioneiros em amar, em dar o primeiro passo, a renunciar por amor e a amar não por palavras, mas por obra. E que Deus nos ajude, quando sairmos destas 4 paredes, a buscar esse amor que é genuíno, a buscar mais deste amor que faz diferença. E a fonte é só uma: Jesus. Jesus. Em 1 João 4,12, para terminar, diz assim, 1 João 4,12: ninguém jamais viu a Deus. Lembram-se que nós lemos? Então, ninguém viu Deus. Ninguém sabe quem é Deus. Ninguém pode se gabar ou dizer: não, mas eu já estive com Deus fisicamente. Mas se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Mas se nos amamos uns aos outros, Deus é revelado, Deus é manifesto. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor.